O que é ser atento, então? Né? Como é que eu organizo a atenção do meu estudante para, não é qualquer atividade, é para atividade de estudo. E aí o que ela nos revela? Que existe, então, uma especificidade da atividade de estudo que mobilizam essas funções psicológicas. Elas precisam se comportar, vamos dizer assim, a grosso modo, de uma determinada forma que não se comportaria em outra atividade. E ela diz, olha, não é que isso não sirva para as outras atividades de outras áreas da nossa vida, vai servir. Ela o tempo todo volta para essa ideia. Mas existe uma atividade em específico que eu estou tratando, que é a atividade de estudo. E aí, eu e Júlia, quando a gente estava estudando esse texto, essa parte, a gente falou, olha o que ela traz do Galperi sobre a atenção. Eu não sei se vocês perceberam isso. Deixa eu ver a página que está. Eu não anotei a página, mas ela diz, com base... 107. Página 107, quando ela vai dizer que, com base em Galperi, que o Galperi vai esclarecer que a atenção, ela realiza, na verdade, a função de controle. E aí ela diz assim, aqui, em tradução livre, super grotesca, ela diz assim, por isso, a sua formação deve se iniciar ensinando a ação de controle, o controle externo, que se converte em controle interno e automatizado, constitui precisamente a atenção. Então, ela começa a falar que eu preciso aprender a como ter atenção, a como ter o controle do meio externo, para que isso se converta, então, numa relação interna e forme função psicológica superior da atenção. E aí a gente cai em duas questões importantes. A primeira delas é que a gente não aprende a como ter atenção, né? O que é atenção? Veja, ela está falando de controle. Então, quando eu exijo, ou quando eu mobilizo que o meu estudante seja mais atento, presta atenção, fulano, a gente não fica toda hora. Mas o que é ter atenção? Como é que eu ensino, né, que esse estudante... Oi, Maeve, boa noite. Como é que eu ensino que esse estudante seja atento? Ela deu uma dica ali, com base em Galperi, até se alguém souber essa referência específica, compartilha com a gente lá no grupo sobre Galperi e atenção, que ele vai dizer, ora, se eu quero trabalhar a atenção, eu preciso trabalhar as ações e operações de controle externo, para que depois isso vire função psicológica superior, o controle interno, que tem a ver com a atenção. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente observou. E o segundo, que está ligado ao primeiro, é que a gente ensina os nossos estudantes a serem atentos. A gente solicita atenção o tempo todo, mas agora, baseando a nossa leitura aí na Nina, né, onde ela vai dando essas pistas sobre controle e a vinculação com a história dessa função psicológica que é a atenção, como eles estão imbricados, uma coisa vai levar a outra, é o caminho dele, né, o caminho da atenção vem do controle. A gente solicita atenção, mas o que é ter atenção, essa atenção voluntária? O que é a atenção? Que a gente pede tanto aos nossos estudantes e a gente não ensina quais são, então, as ações para que essa atenção se constitua. E aí, quando eu falei assim, Ju, vamos pensar aí, quando a gente pega um estudante com uma queixa de desatenção, o que a gente faz com ele quando a gente vai organizar a atividade de estudo dele? A gente começa a marcar o texto com marca-texto colorido, a fazer círculo nas palavras principais, a ensinar a resumir tudo para chamar atenção, porque ele tem um processo atencional ali difuso. Mas não tem a ver com controle? Isso são ações de controle? Não, não são. Quando eu pego um estudo do texto com esse estudante e começo a fazer marca-texto ali o tempo todo,
ensinando, olha, você tem que prestar atenção nisso, olha, como é que eu resumo, como é que eu vou resumir 2 parágrafos, o que é que eu faço? Qual a ideia central do texto? Eu estou ensinando operações, ações e operações de uma outra habilidade, que tem a ver com a habilidade de leitura e escrita, percebem? Mas eu não estou ensinando propriamente quais são as ações e operações de atenção. E aí, a gente começou a se revisitar, tanto em sala, quanto no atendimento clínico, que é o que nos compete no momento, e quanto ao ensino de formação de professores, em como a gente não aprende na nossa formação enquanto pedagogas ou enquanto professoras nas licenciaturas, e a gente continua não ensinando o que é, então, ensinar aqui, neste exemplo, a ter atenção. Porque se a gente não compreende qual é a história psicológica daquela função psicológica superior, mas a atenção vem do controle, mas não é controle de impulso que ela está falando. Essa não é a maior queixa dos TDAHs, não vem do controle de impulso, a maioria ali, mas ela não fala não é controle de impulso que Galperin fala. Então, quais são essas operações que ela está, né, que ela começou a apontar sobre como é que eu tenho atenção, como é que eu começo a me comportar, né, a fazer até uma modelação de ações para que o meu estudante perceba o que é, então, ter atenção.